Eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou trabalhar com vocês, vou falar um pouco sobre o Vlogger e o podcast científico, que se inicia na página 184 do livro didático de produção de texto de vocês. Então eu gostaria que vocês colocassem lá para nós sabermos aí o que é um vlog e um podcast científico. Com o advento das tecnologias digitais, os gêneros do campo da divulgação científica, como o verbete, o artigo de divulgação científica, o seminário, foram se transformando com o objetivo de divulgar pesquisas científicas para o grande público, agora via mídias digitais, porque antigamente todos esses contextos científicos eram apenas, claro, escritos. Hoje não, hoje nós encontramos também no virtual, ok? Vocês sabem melhor do que eu. Não sei se vocês já produziram um blog, se vocês têm um blog ou um podcast. Se tiverem, me envie como eu faço para entrar, para poder assistir, para poder ver. Eu não vou divulgar aqui nas nossas aulas, porque as nossas aulas de produção de texto já estão no final, assim como língua portuguesa, que já se encerrou. Não é verdade? Por enquanto, acredito, não sei se eu vou gravar mais aulas, porque eu já encerrei com o livro. Então, eu também já estou chegando no final do livro de produção de texto. Então, se vocês tiverem, me envie, faz até chegar a mim, para eu poder assistir ou ver. Eu não tenho blog, nunca fiz, e muito menos podcast. Então, pessoas comuns, pesquisadores de diferentes áreas, professores e interessados em ciências, exploram assuntos científicos, mostram experiências, falam sobre novidades tecnológicas, descobertas históricas, entre outros temas, em vídeos, geralmente curtos, postados em canais na internet. É o que chamamos de vlogs ou vídeos do YouTube. É como eu falei, se vocês tiverem, me enviem, ok? Ou gravam textos em áudio, os chamados podcasts. No livro de vocês, tem muitas partes, principalmente do livro de língua portuguesa. Tem pedindo lá que nós façamos juntos, né, eu, o professor e os alunos, alguns podcasts. Não sei se vocês já repararam. Só que, infelizmente, esse ano não deu para fazermos. Quem sabe ano que vem. O vlog é um blog em formato de vídeo. Então, o blog, geralmente, ele é o quê? Escrito. E o vlog em formato de vídeo. Os vídeos produzidos são hospedados em sites como o youtube.com. E já o podcast é um arquivo digital em áudio, que pode conter músicas, sons e a fala gravada e pode ser postado na internet junto com texto escrito, com imagem e outros recursos em blogs e sites. Eu falei que eu nunca gravei um podcast, mas eu estou errada. Já assim, para a faculdade, eu já tive que gravar e postar no YouTube. Lógico que eu coloquei no privado, apenas para os professores assistirem e avaliarem. Porque eu já tive que fazer uma apresentação minha em inglês, então eu tive que fazer na língua inglesa. É o meu nome, minha profissão, o que eu faço, minha rotina. Então eu fiz, sem querer, sem saber, eu fiz aí um podcast e não estava sabendo que era isso. Achei muito complicado, porque quando você fala a sua língua, né, a língua portuguesa, a qual eu já estou habituada, é tranquilo, as palavras saem naturalmente da sua boca. Quando você faz em outra língua, por mais que você saiba o que você tem que falar, às vezes dá um branco. Quando eu gravei esse vídeo, eu fiz assim, eu acho que eu fiz uns 20 para um ficar bom. Porque nós vamos nos apresentando, igual no português. Meu nome é Adriana, sou professora de língua portuguesa e tal. No inglês, você vai se apresentando, mas chega uma hora que às vezes você pensa para falar. Não sai tão natural, o que é normal quando você está aprendendo uma outra língua. Apesar de já ter feito um curso há um tempo atrás, como tem muito tempo que eu não pratico,
Então, às vezes eu engasgo, embolo, falo errado, tenho que reformular. Então, sim, eu já fiz um podcast. Desculpem e esqueçam aquilo que eu falei que eu não fiz. Eu já fiz, sim. Agora, blog eu nunca fiz. Eu não tenho, nunca fiz. Os autores, nesse caso, os bloggers, os bloggers ou os youtubers, podem tratar de vários temas de interesse. Então, aqui no livro de vocês, encontra-se alguns podcasts que vocês, vídeos, que vocês podem acessar e assistir. Vai, assim, de acordo com a sua curiosidade, com o que você quer saber ou o que você gosta. Então, tem vários de filmes, de produção científica, que você pode ter, assim, uma curiosidade e acessar. Eu gostaria que vocês acessassem, tá? Só para vocês terem noção de como é feito. Então, aqui, ó, o vlog Nerdologia apresenta análises científicas de diversos assuntos. Os vídeos são criados e apresentados por Ashla Lamarino, biólogo e doutor em microbiologia, e Felipe Figueiredo, historiador. Então, está nesse site que vocês podem acessar e assistir, tá? Aqui até fala, assista alguns vídeos para ter ideias, caso algum dia você queira postar um. Então, tem vários assuntos que você pode se interessar por algum e assistir, ok? Eu recomendo que vocês assistam pelo menos um. Tenham curiosidade de saber como que é feito. Vai que algum dia você tem que fazer. Aí você já vai saber como que faz, como que produz. Os blogs dividiram o canal em seções de acordo com a temática do vídeo, cada uma de uma área do conhecimento: história, tecnologia, física, engenharia. Então foi o que eu falei com vocês. Tem vários vídeos, você pode escolher qual te interessa. Escolha uma área de seu interesse e assista a alguns vídeos. Observe ao lado uma página de um site da rádio CBN com o podcast do Comentário Cuca Legal, de Ricardo Teixeira, destinado à divulgação científica. Então aqui é destinado na divulgação científica porque provavelmente isso já foi comprovado cientificamente. Bebês aprendem melhor quando estão em duplas. Aprender de forma colaborativa faz que os bebês fiquem mais alertas. O curioso é que esse efeito positivo da parceria é mais robusto quando os bebês não se conhecem previamente. Então, isso aqui com certeza já foi cientificamente comprovado. Então, aqui, ó, outros canais de divulgação científica, são vários que tem no livro de vocês. Tenham essa curiosidade, ok? Podcasts podem acompanhar reportagens, artigos e infográficos de divulgação científica ou podem aparecer como texto principal em um site. Por exemplo, algumas rádios têm comentaristas de ciências e suas falas ficam também disponibilizadas nos sites das rádios. Ou seja, com o podcast, uma mídia com muitas décadas de vida, como o rádio, encontra novas possibilidades pela internet. Há muitos programas de áudio disponíveis na internet, inclusive sobre ciências, desenvolvidos por estudiosos ou por instituições, como empresas ou universidades. Veja algumas sugestões. Então aí tem sugestões, Alô Ciências, Dragões de Garagem, Fronteiras das Ciências, Rock Consciência. Gostei muito desse último, Rock Consciência. Interessante, depois eu vou dar uma olhada. Será que tem alguma coisa a ver? Mas você pode se interessar por qualquer um e assistir, ver qualquer um, tá? Próximo, para falar e escrever com adequação, perguntas de improviso e síntese pessoal. Isso é interessante porque não sei se vocês já vai ter passado a Literarte, mas na Literarte vocês provavelmente vão ter muitas vezes que falar até mesmo pelo improviso. Se alguém fizer alguma pergunta para você, essa pergunta provavelmente tem que ser bem elaborada. Muitas vezes não vai estar escrito ali na sua colinha ali ao lado. Então, às vezes você vai ser pego de supetão. E a sua resposta, ela vai ser um grande improviso, assim como às vezes tem pessoas que fazem essas perguntas de improviso. Então vamos ver o que é isso.
Quando participamos de interações em gêneros orais, formais, como palestras, seminários, aulas, entrevistas, precisamos, além do planejamento da produção, lidar com aspectos que não podem ser previstos e planejados, pois ocorrem no momento exato da produção oral. 2 desses aspectos são fazer perguntas e dar respostas de improviso, aqui ó, respostas de improviso, e saber produzir uma síntese pessoal. Então aqui o livro vai trazer como que nós fazemos essa síntese pessoal. As perguntas de improviso são aquelas elaboradas e respondidas no momento da interação. Por exemplo, enquanto seus colegas apresentam seu seminário, surge uma dúvida. O que você deve fazer? Interromper e perguntar na hora para não esquecer. Não é o mais adequado, pois no gênero seminário o turno de fala, ou seja, quem é turno é quem está falando. O direito a falar costuma ser garantido aos apresentadores até a conclusão. Por isso, o ideal é anotar rapidamente palavras-chave de sua dúvida para não perder a continuidade da apresentação e elaborar a pergunta depois do término da apresentação. Então, geralmente, quando nós estamos falando, apresentando um seminário, uma palestra ou fazendo algum tipo de apresentação de algum trabalho, por exemplo, a professora, quando está dando aula, vocês têm dúvida. Às vezes, quando vocês perguntam, nós estamos ali no nosso raciocínio, nós temos aquele raciocínio e de repente faz uma pergunta. Faz uma pergunta e aí interrompe o raciocínio do professor. Aí, às vezes, já repararam? Espera só um minutinho, deixa eu só terminar. Aí você pergunta, por quê? Porque senão nós perdemos o raciocínio. Então, por isso que é importante deixar a pessoa concluir, você anotar a sua pergunta e depois que a pessoa concluir, você perguntar. Tanto para fazer perguntas quanto para formular respostas em gêneros orais formais, geralmente é necessário fazer uma síntese pessoal do que foi compreendido e do que pretende saber. Observe o seguinte diálogo após a apresentação de uma palestra. Então, aqui nós temos um exemplo disso. O que é essa síntese? A Ana. Bom, primeiro eu gostaria de te parabenizar pela palestra. Foi muito interessante. Olha, antes de fazer a pergunta. Sobre a questão das causas da poluição do ar, você citou 3 principais causas no Brasil e explicou cada uma delas. Gostaria de saber se, na sua pesquisa, você viu quais são as principais causas no mundo. São as mesmas? Então ela falou do Brasil e ela quis saber do mundo se são as mesmas. Só que antes ela deu os parabéns para a pessoa e sintetizou o que ela falou sobre a poluição no Brasil. A resposta: obrigada pela pergunta. É isso mesmo, as causas no Brasil e no mundo são muito semelhantes. Dei destaque para o Brasil para pensarmos as medidas contra a poluição no nosso país. Mas a queima de combustíveis fósseis é sempre a principal causa de poluição do ar, tanto no Brasil quanto no exterior. Então a pergunta dela foi respondida de maneira clara e objetiva, e antes de fazer a pergunta, isso que se chama síntese. Além de ter dado os parabéns, ela falou sobre o que a palestrante ou sobre o que a pessoa que estava apresentando o seminário falou. Então ela falou sobre a questão das causas da poluição do ar. E ela falou que ela citou as causas no Brasil e ela gostaria de saber se é assim no mundo inteiro. Tá vendo? Isso que é uma síntese. Observe que antes de fazer a pergunta, Ana faz uma síntese ou um resumo daquilo que entendeu da palestra. Isso é muito importante. Não são perguntas vazias, qualquer pergunta, não é verdade? Para responder, a palestrante Silvia retoma a síntese feita. Então, a síntese também é útil para concluir algum tópico antes de progredir no desenvolvimento de um tema, ou para fechar uma fala no seminário. Na Literarte, por exemplo, cada um tem um tema sobre a evolução da fotografia e você pode, sim, iniciar pegando o gancho da fala do seu colega, que ele fez a apresentação anterior. Você pode começar falando daquilo e entrar no seu tema. Você pode fazer isso perfeitamente, ok? Então, a síntese é isso, é o que você faz, o que você fala sobre o que já foi explicado antes de fazer sua pergunta. Isso que se chama
síntese, e é assim que nós fazemos uma síntese, ok? Da mesma forma que foi explicado aqui. Bom, eu deixei para vocês exercício de interpretação de texto no PowerPoint, porque essa parte do livro não tem uma atividade a respeito disso, propriamente dito, mas eu tinha que falar com vocês sobre o vlog, podcast, então, sobre a síntese, que eu acho muito importante em seminário, ou em apresentação oral. Então, eu falei sobre isso e deixei uma atividade no PowerPoint. É um texto ao qual você vai ler, responder as perguntas de acordo com o que você acha melhor. Se você quiser copiá-los no caderno, copie. Se você quiser colocar somente as respostas, coloque somente as respostas, não tem problema, ok? Algumas são perguntas abertas, outras perguntas fechadas, ok? Perguntas fechadas, apenas marcar. Perguntas abertas, respondê-las do jeito que, da maneira qual está perguntando, né? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se juntos no caminho certo.